inscreva no AT. Mas é isso, vamos falar bastante sobre isso. O pênalti para o São Paulo que foi marcado. O São Paulo que poderia ter dormido na liderança e dá até para dar um pitaco, foi pênalti ou não no jogo do Palmeiras, porque poderia ter terminado empatado. Tem muita discussão sobre tudo isso. E o São Paulo saindo com mais uma vitória. Renan, um abraço para você, muito bom dia. Um abraço, Chacon, bom dia para você, meu amigo, amigos e amigas do chat. Muito bom dia. Bom, o resultado foi espetacular, muito melhor do que o jogo jogado, sobretudo no primeiro tempo, né? E de certa forma era esperado, né, Chacon, pela escalação ou não? Né? Um time com pouco ritmo de jogo, um time desentrosado, né? O que é normal, o que já era esperado. Houveram muitas discussões a respeito disso, né, Chacon? Você jogaria com o time titular, você jogaria com o time misto, reserva e tal. Eu dei a minha opinião, eu dou uma importância muito grande para esse Campeonato Brasileiro, mas muito grande. A prioridade máxima para mim nesse ano seria o Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem que estar na Libertadores do ano que vem, Mas, enfim, o Crespo colocou o time inteiro titular contra a Ponte Preta e resolveu colocar praticamente o time todo reserva contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. Só o Rafael, de titular, certo? O Alan Franco e o Arboleda, que provavelmente vai substituir o Alan Franco, que está suspenso, né? Mas, enfim, vamos lá. Teve a estreia do Jorginei como profissional, né? Num contexto que não é o ideal para mim, para uma estreia de um jovem. Por que não é o ideal, Renan? Cara, você colocar um jovem com o time inteiro reserva, o primeiro jogo do cara com o time inteiro reserva, sem ritmo de jogo, a grande parte dos jogadores, na minha visão até compromete. Mas ele teve personalidade, teve ali um lance que ele toma um cartão, e ele tem que ter muita inteligência sobre isso, porque ele poderia até ter sido expulso, né? Se o cara tá com o pé preso no gramado ali, ele poderia ter sido expulso e é substituído no intervalo. O primeiro tempo do São Paulo é de posse de bola. O jogo todo, na minha visão, foi de certo equilíbrio. Mas no primeiro tempo, o São Paulo teve mais posse de bola sem efetividade. O Curitiba, principalmente quando a bola caía no pé daquele menino que eu achei muito bom jogador, Lucas Ronier. Muito bom jogador, mas muito bom mesmo. Bom mesmo. Né? E ele jogou ali pelo lado esquerdo de defesa do São Paulo, onde na minha visão era um pouco mais vulnerável pela lentidão do Tolói, e que no final jogou bem pra caramba. O Tolói foi bem. O Tolói e o Wendel, que tem certa dificuldade na parte defensiva, ele gerou ali muitos problemas daquele lado, né? E no segundo tempo, aí na mudança, no último jogo eu critiquei o Crespo. Nesse jogo eu já tenho que fazer o elogio. Não pelo time inicial, mas pela mudança que ele fez no intervalo. Quando ele tira o Jorginho, que tinha cartão amarelo, e coloca o Marcos Antônio, um jogador mudou o time inteiro do São Paulo. E é impressionante a capacidade que o Marcos Antônio tem de potencializar os seus companheiros. O Cauli melhorou. Olhado, né, falar do Marcos Antônio. Cara, você reparou nisso, Chacon? Como ele consegue melhorar os companheiros. Total. O Cauli melhorou, né? A gente já falou isso, como ele potencializa o time de São Paulo, né? Exatamente, ele busca a bola de um lado, ele abre os espaços, ele deixa sempre ele mapeia o campo de uma forma que sempre deixa o companheiro em condição de já dar o andamento na jogada. Ele dita o ritmo de uma forma espetacular. E aí, a partir daí, que o São Paulo melhora no jogo e passa a comandar o jogo, na minha visão. Aí o equilíbrio já diminui muito e passa ao São Paulo a ter mais o controle e o comando das ações do jogo, né? A gente pode debater o pênalti, a ação do VAR, muitas coisas, mas no contexto geral do jogo, eu acho que o São Paulo mereceu a vitória, conseguiu uma vitória importantíssima e poupando, né, grande parte dos titulares que estarão em campo. O Marcos Antônio jogou 45 minutos, o Lucas jogou 25, 30, nem isso. O Caleri, mesma coisa, porque entraram juntos. Então, a gente consegue uma vitória, o Crespo consegue uma vitória, consegue poupar jogadores
para ir forte na semifinal do Campeonato Brasileiro. Eu falei Paulista. Paulista, desculpa. Eu falei ontem na transmissão que eu tava, né, do jogo, que isso aí foi muito mais sorte do que juízo, né? De você colocar um time reserva, ir lá e conseguir a vitória da forma que foi, muito importante. O próximo jogo é contra a Chape em casa. Cara, Chacon, de 15 pontos disputados, você imagina a gente ganhar 13, Chacon? Quem esperava um início de brasileiro desse? Eu não lembro de um início de brasileiro tão bom. É o segundo melhor o melhor desde 2011. 2011, São Paulo ganhou as 4 primeiras. Pô, espetacular, né, cara? E assim, o segundo melhor início de campeonato brasileiro. Pô, isso é muito grande. É muito grande. Eu não vou lembrar de 2011 qual era o elenco. Eu jogava em 2011, então não vou lembrar aqui qual era o elenco de 2011. Mas para as perspectivas que a gente tinha, e do geral, né, do todo do São Paulo, o institucional, o fora do campo, o dentro do campo, como o São Paulo começa o ano, como acaba o ano passado e começa esse ano, cara, eu acho que o torcedor mais otimista não imaginava um começo de brasileiro tão então, bom assim. Toma o elenco de 2011, Rogério Ceni. Eu vou falar os nomes de mais destaque, tá? Ivan Pires, Rodrigo Caio com 17 anos, Xandão, quem lembra dele? Alex Silva, o Wilsinho estava nesse time, o nosso Wilsinho. Miranda tinha 26 anos, João Schmidt, menino da base naquele momento, 18 anos, Bruno Vini, isso na defesa. Aí o meio-campo com Marlos, o Marcelinho Paraíba, Carlinhos Paraíba, o Lucas Moura tinha 18 anos, estava subindo ainda, Casemiro, o Wellington volante, quem lembra dele, Cícero, Jean, e um ataque que tinha, por exemplo, Fernandão, Fernandinho, William José, Dagoberto, Luiz Fabiano e até mesmo o Rivaldo naquela época. Começou com 4 vitórias aquele campeonato brasileiro. Vou até ver os jogos aqui que ele abriu com vitória, mas faz tempo, né? São 15 anos. 15 anos, é muito tempo, cara. Tão bem, né? É muito tempo. Mas assim, agora você falando do elenco, vai voltando à memória, era um time bom, sim, do São Paulo, mas, pô, cara, esse início de campeonato brasileiro, e é por isso, Chacon, que eu continuo afirmando, as pessoas podem discordar e tudo bem, mas eu continuo afirmando, foca no brasileiro, porque esse momento bom você precisa aproveitar, Chacon, porque a oscilação ela vai acontecer, cara. São Paulo ganhar e continuar assim vai ser campeão, pô, certo? Mas a oscilação ela vai acontecer, acontece para todos. Em algum momento vai acontecer. Só que quando acontecer com a gente, o time já está com aquela gordurinha. Opa, a gente continua ainda na briga pela Libertadores. Sim. Mesmo no momento da oscilação. Por isso que em momento nenhum eu acho que a gente pode desviar o olhar do que é o principal foco do ano, o Campeonato Brasileiro. Né? Então, a vitória é importantíssima, muito mais do que foi o rendimento, e no final das contas o que importa é o resultado. Eu gosto do bom rendimento com o resultado, mas se não, o resultado é mais importante, né? São Paulo aí com 8 jogos de invencibilidade, isso também era impensável, né, cara? Pô, a gente inicia o Campeonato Paulista, eu falo isso sempre aqui, tomando de 3-0 do Mirassol, Luciano pedindo socorro, não nos abandone, cara, nos anima. A situação era calamitosa. Era. Pezinho no chão, né? Mas eu acho que dá para a gente sonhar aí com voos mais altos, Chacon, do que a gente imaginava antes de começar o campeonato, antes de começar a temporada, né? A gente pode sonhar com voos mais importantes aí dentro desse campeonato, falando especificamente do Campeonato Brasileiro, que é o que para mim de fato importa nesse ano. Claro, Copa do Brasil. Você tem uma ordem de prioridades nesse ano de campeonatos, ô Chacon? Qual seria a sua ordem? Eu penso assim, o São Paulo, eu gosto da ideia de pensar no jogo a jogo, tá? Eu acho que é importante você ter um planejamento curto, desde que o planejamento a longo prazo ele tenha prioridades. Então, por exemplo, a minha prioridade esse ano seria uma campanha sólida no Campeonato Brasileiro,
para buscar uma vaga na próxima Libertadores, porque isso gera mais exposição, mais grana, mais premiação e uma possibilidade de ser campeão no futuro do torneio mais importante que os clubes da América do Sul disputam. Ponto. Tá? E estar no Mundial de 29, que eu acho extremamente importante, tá? Então, esses pontos. Aí depois vem o quê? Uma das Copas. E eu acho que mais acessível para o São Paulo esse ano é a Copa Sul-Americana. Tá? Então, aí você está falando de acessível. Quem sabe seja mais, talvez mais fácil do São Paulo ganhar. Isso, mas como importância, para mim, é a Copa do Brasil. Não, a Copa do Brasil eu acho como grana. Como grana. Mas eu acho que acessível para ser campeão é a Copa Sul-Americana. Eu acho importante São Paulo se impor internacionalmente nesse momento. Então, se eu fosse dedicar as minhas atenções a uma Copa, seria a Copa Sul-Americana, em paralelo ao Campeonato Brasileiro. Mas eu acho extremamente importante fazer gordura agora no Campeonato Brasileiro para você poder queimar essa gordura lá na frente. Entendeu? Eventualmente, um momento de decisão de Copa Sul-Americana. Preciso dar uma poupada no time para não estourar. Beleza, eu tenho gordura para fazer isso. Aí você vai lá e dá uma poupada em alguns jogadores-chave, cruciais, para poder se dedicar. Mas isso tudo só acontece se você tiver essa gordura criada nesse momento, no começo do campeonato. Eu acho que os próximos 2 jogos são jogos que o São Paulo pode sair com 6 pontos. Chapecoense e Bragantino. Né? Bragantino em casa ou fora? Fora. Não é fácil, mas é viável. O São Paulo ganhou recentemente. Não é assim, nossa, puta, vai ser um inferno na Terra. Eu acho que há possibilidade. Vai ser duro, vai ser difícil, é jogar com um time completo, mas há possibilidade.